Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo de 1 a 17. Vamos analisar esse texto da palavra de Deus, pensando na seguinte pergunta: o que é preciso fazer para uma pessoa ser salva? O texto de Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 17, dizem assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Visto que não conhecem a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus, este é o ponto alto do culto. É o momento da proclamação. E humildemente nós pedimos ao Senhor que concedas graça ao teu servo para ser apenas canal, através do qual a palavra possa fluir com doçura, com firmeza, com poder e alcançar muitos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no texto, eu quero reforçar o desafio de ter você aqui na quarta-feira para a nossa segunda reflexão sobre o Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo.
Nós falamos quarta-feira passada, o faremos nas próximas quartas-feiras. Muitos assuntos nós vamos abordar, conhecendo e compreendendo esta pessoa bendita do Espírito Santo, que habita o coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O tema central da Bíblia e o propósito que o Senhor Deus teve ao enviar Jesus Cristo ao mundo, não foi para inaugurar uma religião, mas foi para salvar o pecador. A palavra evangelho significa boa notícia, formada por duas palavras da língua grega, que significam boa notícia. E qual é a boa notícia? É a notícia de que há solução para o homem pecador. É a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus Jesus Cristo deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É a boa notícia de que há solução para a sua vida. É a boa notícia de que a sua vida pode ser transformada. É a boa notícia de que você pode ter garantia e segurança de entrar na eternidade para vivê-la na presença de Deus. Essa é a boa notícia. A notícia de que Deus amou o pecador e deu Jesus Cristo para salvá-lo. Esse é o tema central da Bíblia. É o coração da Bíblia. É o propósito máximo de Deus, que teve a atitude máxima de dar o seu Filho para salvar a você e a mim. Isto porque, amigo, todos nós somos pecadores. Aqui mesmo, na carta de Paulo à igreja em Roma, ele, de forma muito clara, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Nenhum de nós pode ser isentado da condição de pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Há evidências tangíveis dessa realidade. Por exemplo, a Escritura nos diz, aqui mesmo, no capítulo de número 5, que a morte passou a fazer parte da realidade humana como evidência do pecado. Deus não nos criou para que um dia nós experimentássemos a morte. A morte foi a decisão de Deus de pôr um ponto final na realidade humana de pecadores. Todos nós haveremos um dia de enfrentarmos a morte. Ninguém pode se esquivar, ninguém pode se afastar dessa realidade. E eu quero nessa noite que você entenda o que é que Paulo está dizendo, pensando no seu desejo em relação ao povo judeu. Todos nós, portanto, precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo. E há algumas coisas que eu quero colocar aqui introdutoriamente para a nossa edificação. O apóstolo Paulo diz assim no verso 1, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. É evidente que o sentimento dele em relação ao povo da promessa, ao povo com o qual Deus fez uma aliança, alcança a todos nós. E a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto
é que ninguém é salvo por zelo na sua religião. Paulo diz, referindo-se ao judeu, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. A palavra zelo era comumente usada para o ardor, descrever o ardor religioso dos judeus naquela época. E havia uma facção entre eles chamada distintamente de zelotes, como Simão, zelote, que representa a realidade da pessoa que é zelosa, mas não tem entendimento. O judeu, acerca de quem Paulo fala e expressa o desejo do seu coração, era alguém que tem zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. E assim, ainda hoje, é possível vê-los no Muro das Lamentações, é possível vê-los enquanto amarram as suas caixinhas, chamados filactérios, com pequenas porções do Antigo Testamento. Nós podemos vê-los com seu chalé para a oração, ou chale, melhor dizendo, para a oração. É possível vê-los balançando para cima e para baixo, para frente e para trás, como expressão da sua religiosidade, pois eles são ignorantes acerca da justiça de Deus e tentam de toda forma estabelecer a sua própria justiça. Paulo diz, eu dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quantas pessoas no nosso gigantesco Brasil, um país extremamente religioso, a matriz formadora do povo brasileiro é uma matriz mesclada com a visão europeia, dos ibéricos que aqui chegaram, misturada com o sincretismo dos índios que aqui habitavam, e com o acréscimo dos africanos, trazidos à força para o nosso país, numa página trágica da história desta nação, e neste caldeirão, nesta mistura, surge o povo brasileiro, que é um povo essencialmente religioso. É isso que explica o fato de que todas as vertentes religiosas encontram no solo brasileiro uma possibilidade gigantesca. Desde as possibilidades místicas orientais àquelas africanas, americanas, encontram aqui um solo muito fértil. Pessoas que se tornam religiosas, zelosas, dedicadas, mas, como Paulo se referindo aos judeus, sem conhecimento. Porque a pessoa não pode ser salva por conta da sua religiosidade. Ninguém é salvo frequentando uma religião. Nosso país, dizia, é um país tão religioso que para cada dia do ano tem o nome de um santo. E há um dia que é para todos os santos. Eu vejo essa realidade mística tão presente, por exemplo, quando eu ia à frente despedir o rebanho, e tenho pensado em fazê-lo outra vez, mas é interessante que a gente percebia, quando alguém ia nos cumprimentar e outro cumprimentava de forma cruzada, tinha gente que parecia levava um choque, porque na crendice popular se entende que as mãos não podem ser cruzadas num cumprimento. Na crendice popular,
faz parte de que a mesa, quando alguém lhe pede o sal, você não deve entregar diretamente para a pessoa. Você deve colocar na mesa para que ela pegue. Na crendice popular, faz parte não passar debaixo da escada na sexta-feira 13. Na crendice popular, faz parte não varrer a casa de noite. Eu ouvia isso dos meus avós. Porque quem varre a casa de noite está espantando a felicidade da casa. Faz parte da crendice popular, mulheres não devem colocar a bolsa no chão. Você sabe por quê? Porque afasta o dinheiro. E pior, tem crente que segue essa mística. Pessoas que são religiosas, mas não têm conhecimento. Paulo está olhando para os judeus e diz assim: eles eu dou testemunho. Eles são zelosos, mas não têm conhecimento. Ninguém é salvo também por boas ações. No verso 3, Paulo diz assim: visto que não conhecem a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. O que é isso? É a ideia de quem abre mão da justiça de Deus e pensa que através das suas boas ações, dos seus atos de bondade, o indivíduo pode conquistar a salvação. Crer em Cristo como Senhor e Salvador põe fim à busca inútil do pecador pela justiça por meio das suas tentativas imperfeitas de salvar a si mesmo, com seu esforço, obedecendo à lei. Boas ações não salvam ninguém. O mesmo Paulo, ele trata dessa matéria quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 8 e versículo 9, quando ele diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso? O indivíduo, por exemplo, que tem condições de fazer muitas boas ações, poderia se gloriar. Ninguém é salvo por meio de boas obras. E Paulo fala daqueles judeus, talvez eu esteja falando aqui a algumas pessoas, que assim como os judeus aos quais Paulo se refere, estão entendendo que podem ser salvos por meio da religiosidade, por meio de boas ações, mas há ainda uma outra verdade que salta do texto, é que ninguém pode ser salvo senão por meio de Jesus Cristo. Não são caminhos, é um único caminho. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fora de Jesus não há salvação. Ele é o único capaz de salvar o pecador. Essa é a mensagem básica do Evangelho. Paulo mesmo, que é o instrumento que eternizou boa parte do texto do Novo Testamento, ele chega a dizer, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5 da segunda carta, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você sabe o que é reconciliar?
é trazer de volta pessoas que se afastaram. Então, somente pela fé em Jesus Cristo é que podemos ser salvos da condenação eterna. Sem Cristo, nós podemos ser pessoas que praticam boas ações, podemos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, podemos ser bons empregados e bons empregadores, podemos ser bons alunos, podemos contribuir para a ação social, podemos contribuir financeiramente para o avanço da obra, mas sem Cristo continuaremos pecadores perdidos. Diante dessa introdução, volta a pergunta. À luz do texto, o que a pessoa precisa fazer para ser salva? Faço neste momento aquela pausa de praxe. Estão comigo até aqui? O apóstolo Paulo, então, abre o coração e diz: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Essa palavra se aplica a você também, amigo, que adentrou esta congregação. O desejo do coração de Deus é que você seja salvo. Ninguém pode ser obrigado a tomar uma decisão por Cristo, é pessoal. Precisa ser sincera, precisa ser verdadeira, legítima. É devoção. O expediente é a pregação da palavra. E nós cremos que quando a palavra está sendo anunciada, o Espírito que a inspirou, a utiliza para falar o coração da pessoa. Então, o que é preciso fazer para ser salvo? Eu quero lhe apresentar 3 atitudes. 3 atitudes. Em primeiro lugar, para ser salvo, é preciso invocar verdadeiramente o Senhor. No verso 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor, qual é a afirmação? O que é invocar? Invocar é uma expressão comum no Antigo Testamento. É o reconhecimento da soberania de Deus e do seu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo. Invocar é buscar o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, conforme está no versículo de número 9. Invocar é reconhecer que somos pecadores e de que por nossos próprios méritos jamais nós poderemos nos aproximar de Deus. Você quer ser salvo? O texto diz: todo aquele que invocar. Eu não posso fazer isso por você. A esposa não pode fazer isto pelo marido. É pessoal. É pessoal. Eu creio, irmãos meus, que quando a palavra de Deus é anunciada, o Espírito Santo utiliza esta palavra para falar aos corações. E nesta noite, a voz de Deus para você, que quer ser salvo, é esta: invocar verdadeiramente o Senhor.
Segundo lugar, o que a pessoa precisa fazer para ser salva? Você que frequenta esta congregação por mais de 2 vezes, você já conhece o suficiente para ser responsabilizado e para tomar uma decisão. Você conhece o suficiente para decidir. Há pessoas que ficam numa zona perigosíssima. Conhecem, sabem o suficiente, mas não se posicionam. Não decidem. Que condição perigosa. Porque para você, amigo, não há mais como dizer ele não conhecia. Porque quando nós conhecemos uma verdade, nós nos tornamos responsáveis. Há um hino do nosso cantor cristão, eu não me lembro toda a letra, mas uma das estrofes diz assim: não me falaram de Cristo. Pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. Não é o seu caso. Você conhece. Eu creio que o Espírito Santo, ao longo dessa caminhada sua, já falou ao seu coração. Já falou. Você quer ver uma evidência? Quando o Espírito Santo fala ao coração, você ouve o pregador e é tomado de um sentimento de que alguém contou a sua vida para o pregador. Você já viveu isso? É o Espírito Santo falando com você, amigo. Então, em segundo lugar, para a pessoa ser salva, ela precisa também crer na pessoa certa. No verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a condição fundamental e indispensável para que sejamos salvos ou aceitos por Deus. Crer em Jesus Cristo não é meramente saber da existência, mas sim uma entrega. Crer na Bíblia é entrega, é confiar a vida. Não é como muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus, mas não tem compromisso com Ele. Crer é um ato de rendição, de confiança da nossa vida nas mãos do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, olha como é pessoal, é subjetivo. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual é a afirmação? Serás salvo. Você tem segurança de salvação, amigo? Mas em terceiro e último lugar, estão comigo até aqui? Amém? O que é preciso fazer para ser salvo? Invocar, crer, mas há uma terceira atitude. E esta atitude está no verso 9. Confissão corajosa. Se com a tua boca confessares. Você sabe o que é confessar? É publicar. É dar exterioridade de algo que aconteceu na intimidade. Confessar é colocar para fora o que está dentro. Confessar é declarar. A fé
do Evangelho, ela nos desafia à confissão. E uma das evidências desta verdade é o que acontece quando a gente batiza alguém. Qual é a mensagem presente no batismo? O que nós fazemos aqui nesta igreja, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizamos por imersão. Porque entendemos, à luz do sentido da palavra batismo, baptizo, que é o verbo grego de batizar, mergulhar, significa mergulhar, e também pelo sentido da celebração, é uma ordenança, na qual, quando o indivíduo é mergulhado, significa que morreu a velha criatura, o velho homem, e quando é levantado, significa que é uma nova criatura. É uma ordenança carregada de simbolismo, mas também é uma declaração pública de que a pessoa aceitou a Jesus. Recentemente batizamos aqui mais de 30 pessoas. E ali no batistério, nós perguntamos assim: fulano de tal, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Qual é a resposta que vocês ouvem? Você sabe o que é que dá autenticidade àquela cerimônia? É essa confissão. Paulo está dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. No final deste culto, daqui a alguns poucos minutos, eu vou lhe desafiar a confessar Jesus. Eu vou lhe desafiar a sair de cima do muro. Eu vou lhe desafiar a tomar posição. Porque sem confissão, sem publicidade, a minha Bíblia diz que não há como ser salvo. Há pessoas que dizem assim: não, eu já criei no meu coração e ponto final. Não, amigo, não é isso que o texto ensina. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 32, Mateus 10, 32, Jesus diz assim: portanto, são palavras do Salvador, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Simples assim. Aquele que me confessar diante dos homens, significa dizer que o argumento de que o indivíduo é tímido não se sustenta. O argumento de que o indivíduo não tem muita cultura não se sustenta. O argumento de que a pessoa não tem recurso não se sustenta. Aquele que me confessar diante dos homens. Por isso nós convidamos pessoas a se manifestarem publicamente. Ninguém é forçado. Quando a gente prega e convida pessoas, não vai ter ninguém chegando com uma arma na sua cabeça e dizendo: ou você aceita Cristo ou você vai morrer. Não pode ser assim. Precisa ser de coração. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar é resultado de uma profunda convicção pessoal de que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Nessa noite, depois de passearmos por um pouco neste texto, eu quero lhe convidar
a tomar posição. Paulo ainda diz, no desafio da pregação do Evangelho: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Verso 14. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha que palavra maravilhosa. Verso 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Os pés do pregador do Evangelho, os pés do missionário, da missionária, do líder de célula, do membro da célula, que prega a palavra, são pés formosos. Pés formosos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que no culto não pode faltar pregação. Não pode. Eu me lembro, no tempo da minha juventude, remota, quando eu ia pregar em alguns congressos de jovens, muitos lugares, e eu ficava intrigado com o fato de que, nesses congressos, que atraíam muitos jovens, 1.000 jovens, 2.000 jovens, e eu os via no momento do louvor, celebrando, adorando, e na hora da proclamação, o pessoal ia para fora bater papo, conversar. Graças a Deus, que isso não tem acontecido mais. Mas como a pessoa vai crer se ela não ouvir? O expediente é esse que a gente está fazendo aqui, pregar a palavra. Pregar a palavra. E enquanto a palavra é pregada, ela vai alcançando um coração aqui, outro ali, você está dialogando comigo. Você não veio aqui por acaso. Deus lhe trouxe aqui nesta noite. Porque quando a pessoa ouve a palavra, por isso ponto alto do culto não é o louvor, não é o coral. O ponto alto do culto é o momento da proclamação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E nessa noite, eu quero lhe convidar, se você deseja ser salvo, eu quero lhe convidar a tomar decisão. Entendendo que é preciso invocar verdadeiramente o Senhor, é preciso crer na pessoa certa e na mensagem certa, mas também é preciso confessar. Eu creio que você entendeu a palavra. É muito simples. Agora, depende de você. Vamos curvar, irmãos, as nossas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor Deus, querido Pai, nós cremos que a palavra é poder intrínseco, é poder inerente, é poder presente. Creio e cremos que ela não volta vazia. E nesta noite, nós pedimos ao Senhor que ela encontre corações receptivos e dispostos, e que possam confessar Jesus
como seu Senhor e Salvador. Enquanto a igreja permanece em oração, eu quero convidar você, querido amigo, que deseja hoje ser salvo, que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Eu quero lhe convidar a orar comigo, fazendo suas as minhas palavras, numa oração simples, para lhe ajudar. Aí onde você estiver, aqui ou em casa, diga comigo assim: Senhor Jesus, venho à presença do Senhor, humildemente, entendendo que preciso do Senhor, crendo que o Senhor morreu na cruz para me salvar, que o Senhor deu a tua vida por mim. Senhor Jesus, nessa noite, pela fé, eu te peço que o Senhor venha habitar o meu coração. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu quero confessar o Senhor publicamente, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Senhor Jesus, diga comigo, peço que o Senhor me ajude a compreender melhor a tua palavra. Todos orando. Você orou comigo? Eu quero orar por você. Se você orou comigo e nesta noite quer dizer: pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver, para que eu possa vê-lo e orar por você. Alguém aqui? À minha direita, que é o centro, à esquerda, acene para mim. Lá na galeria, se houver alguém. Se houver alguém, levante sua mão. Se orou comigo? Vamos ficar em pé todos nós. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar. E eu disse que eu quero orar por você. É a hora da confissão. Eu sei que nesse momento há pessoas que experimentam um processo de batimento cardíaco intenso. É o Espírito de Deus falando com você. Vem aqui à frente, quero orar por você. Você que levantou sua mão, você que não fez, mas orou comigo, pode vir em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe. Deixou os céus para me encontrar. Alguém mais? Quem sabe alguém que já aceitou a Cristo e quer, nesta noite, tomar a decisão de se preparar para o batismo. Pastor, eu quero me batizar. Já aceitei o Jesus. Vem aqui à frente, corajosamente. Naquela cruz se entregou.
Se o Espírito Santo toca o seu coração, venha. Em nome de Jesus. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, com amor assim. Se houver alguém mais, corajosamente venha, em nome de Jesus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja Aleluia. sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Cheguem à frente, cheguem à frente. tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Aleluia. O Senhor está entre nós. Sua vida é preciosa demais, filha. Ele te aceita. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos encerrar o culto, mas eu creio que há pessoas aqui travando uma luta tremenda. Aproveite esse último momento e decida. Você orou comigo? Saia do seu lugar e venha corajosamente. Amigo, saia de cima do muro. Tome posição. Vamos cantar finalizando. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração,
Senhor, louvado seja o teu santo nome. Que luta para alguns aqui nesta noite, que luta. Mas nós louvamos ao Senhor por estas vidas tão preciosas, que hoje, dirigidas pelo Espírito Santo, tomaram uma posição. Oramos, Senhor, para que o Espírito Santo, amigo, companheiro, possa inundar poderosamente estes corações. Ó Deus, põe a tua mão sobre cada um. Alguns talvez voltando com cicatrizes, com feridas, mas que o Senhor possa colocar a tua bondosa mão, Senhor Jesus, sarando, curando, restaurando, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque a festa no céu, a festa no céu e a festa na igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Quero pedir a vocês que saiam para uma palavra de boas-vindas com nosso irmão Emerson Células. Abracem esse pessoal, abracem, por favor. Acompanhe Mel e outros, acompanhe essas pessoas, abençoa a pessoa ao seu lado, vá em paz, e até a próxima quarta-feira, estudando sobre o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.